Fala galera! Na edição de hoje do Álbum dos Presidentes, a história dos presidentes da República, como foi contada pelos repórteres e cronistas do Jornal do Brasil, o primeiro governo do ciclo militar do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Chefe do Estado-Maior do governo João Goulart e um dos principais líderes do movimento que depois, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco fez-se presidente por meio de eleições indiretas no Congresso, depois que o alto comando militar já havia, digamos assim, limpado o terreno político. Em 9 de abril havia sido editado o primeiro dos muitos atos institucionais que dariam origem a uma série de soluções de força com cassações de direitos políticos, que teria na sua mais vistosa vítima o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que era amplamente favorito às eleições que escolheriam o sucessor de Jango. O Jornal do Brasil acompanhou o momento em que Juscelino recebeu a notícia de sua cassação e registrou assim, na edição do dia seguinte. Cercado pela família e por amigos no seu apartamento da Avenida Vieira Souto, o senador Juscelino Kubitschek, que passaram um dia inteiro de nervosa expectativa, ouviu às 19 horas e 45 minutos pela televisão a notícia da cassação de seu mandato e a suspensão dos direitos políticos por 10 anos. E com voz embargada, ditou um manifesto que afirma que, aspas, o vendaval de insânias arrastará na sua violenta arrancada mesmo os seus mais rancorosos desafetos. O senhor Juscelino, que não pretende sair do país, mostra-se disposto, aspas, encarar face a face, se preciso for, os autores dessa ignomínia. E, após frisar que perdeu o mandato porque ele teme a concorrência nas urnas, disse: volto-me com piedade para os executores da minha liberdade política, porque sei quão frágeis são as tentativas de um regime de força no cenário tradicional da democracia brasileira. O ato institucional número 2, de outubro de 1965, é o marco definitivo do endurecimento do regime, extinguindo de vez as eleições diretas e acabando com os partidos políticos, que foram reduzidos a 2, a Arena e o MDB. Com o golpe, o Brasil rompe relações com Cuba e se alinha à política intervencionista dos Estados Unidos, chegando a enviar tropas para a República Dominicana. Internamente, os atos institucionais tratavam de expurgar toda e qualquer liderança civil. Logo no primeiro mês de governo, nasce o famigerado Serviço Nacional de Informações, o SNI, cujo principal mentor foi o general Golbery do Couto e Silva. Anos mais tarde, Golbery lamentaria os descaminhos de um órgão que, de banco de dados importantes sobre o Brasil, se tornaria linha auxiliar dos piores momentos do regime de repressão. Golbery teria dito: criei um monstro. Desde os primeiros meses do governo, a coluna do Castelo, tradicional coluna política do Jornal do Brasil, mostrava o início de um distanciamento entre os militares e os civis, que apostavam numa retomada do regime democrático após as medidas de exceção. O AI-2 foi a gota d'água definitiva para selar essa desunião. Paralelamente, no plano econômico, o governo tentava seguir uma política anti-inflacionária, que culminou em 1965 com a criação do Cruzeiro Novo. Surgia ali um hábito muito peculiar dos políticos brasileiros de cortar zeros da moeda de forma a reduzir os aspectos, digamos assim, psicológicos da inflação. Castelo Branco viria a falecer em julho de 1967, quando, num estranhíssimo acidente, um caça de treinamento da Força Aérea esbarrou na asa do avião que conduzia o presidente e sua comitiva. Quase todos faleceram, à exceção do copiloto. E se você quiser conhecer outras histórias dos nossos presidentes da República, acompanhe aqui, no canal do Jornal do Brasil, o Álbum dos Presidentes, a história dos presidentes da República, como foi contada pelos cronistas e repórteres do Jornal do Brasil. No próximo episódio, o governo de Costa e Silva.